Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Seu primeiro capítulo, nós ainda estamos no capítulo 1. Nós vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Mas antes eu quero apenas recapitular alguns pontos importantes que nós já passamos aqui. Em primeiro lugar, eu sempre friso que é necessário, não só necessário, mas muito importante, que a gente analise contexto, quem é o autor, por que o autor quis escrever essa carta. Outra coisa que nunca nós podemos esquecer, e eu não canso de falar, e os reformadores sempre falaram isso também, é que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa. Ela é a autoridade. Não é a igreja, é a palavra de Deus. Essa foi uma das questões que motivaram os reformadores a quererem esse retorno à Escritura, né? Tiveram seus olhos abertos pelo Espírito Santo para lutarem por isso, para que as pessoas soubessem de fato, tivessem a Bíblia na sua própria língua e tivessem essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, Antigo e Novo Testamento, palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa e sempre atual. Então nós cremos nisso. Então a gente considera aqui alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes foi a importância dessa epístola aqui. E ela é muito importante justamente por causa desse anseio dos homens. Porque desde sempre o homem tem esse anseio de buscar a felicidade, de encontrar a felicidade. O problema é que o homem é cego por causa do pecado, né? E a gente vê aí os filósofos antigos tentando aí descobrir o segredo da felicidade e tal. O problema é que os homens são cegos, espiritualmente falando, são cegos por causa do pecado. Então eles sempre buscam a felicidade no lugar errado. Então aqui Paulo revela que o próprio Cristo o próprio Cristo revelou em sua palavra o segredo para essa felicidade. E essa felicidade aqui está na grandeza do seu amor. Então isso é importante, a gente estudar essa carta sob essa perspectiva, para que a gente não busque felicidade no lugar errado. Para que esse anseio seja sanado na pessoa de Cristo. E não em algum momento, em alguma festa, em alguma ocasião, ou nos bens materiais. Nada disso, irmãos, nada disso pode nos dar felicidade plena. Só temos felicidade plena em Cristo. O próprio Paulo se identifica no seu primeiro versículo da carta como autor, né? Embora hajam alguns questionamentos sobre a autoria dessa carta, nós admitimos que o próprio apóstolo Paulo é o autor, tanto que a carta é conhecida como a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele é o autor dessa carta e ele também identifica no seu primeiro versículo da carta, Filipenses capítulo 1, versículo 1, os destinatários, que são os crentes lá de Filipos. Ele falou isso no seu primeiro versículo, aos santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros e diáconos. E ele fez questão de fazer a menção aqui, e isso já nos dá a entender que naquela época já existia uma igreja ali um tanto quanto consolidada, já haviam líderes da igreja. Então o apóstolo Paulo menciona eles aqui. A cidade de Filipos era uma cidade importante, ela ficava localizada lá numa estrada que é conhecida como Via Ignácia, e ela foi a porta de entrada para a Europa. É claro que não necessariamente nos moldes que nós conhecemos hoje, até para ninguém me acusar aqui de anacronismo, mas ela foi uma cidade estratégica, era uma cidade estratégica economicamente, mas também no que se refere à pregação, também foi uma cidade extremamente estratégica para a pregação do Evangelho. Foi escrita essa carta por volta dos anos 60 a 63 depois de Cristo,
E a ocasião em que o apóstolo Paulo escreveu, ele nos mostra na sua carta que ele estava preso quando escreveu. Há alguns questionamentos quanto ao local de sua prisão. Algumas pessoas dizem que ele podia estar preso em Jerusalém, outros dizem que ele poderia estar preso em Cesareia, mas é plausível entender, por causa de algumas questões que o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta, que ele estivesse preso em Roma. Há outros motivos para pensar assim. Não é o nosso propósito ir tão a fundo assim, é um panorama geral dessa carta, mas essas informações introdutórias são importantes para a gente entender aqui o seu propósito. Bom, quais são os propósitos então dessa carta? Um dos propósitos é o que está mais escancarado na carta, tanto que ela é conhecida como a carta de alegria. Da alegria é demonstrar alegria. O apóstolo Paulo está demonstrando alegria pela operosidade da fé daqueles crentes de Filipos. Então, é uma alegria misturada com gratidão. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo havia recebido uma oferta dessa igreja lá na prisão. Então, os crentes de Filipos estavam demonstrando que eles eram de fato crentes no Senhor. E o apóstolo Paulo se alegra com isso. Ele é grato a Deus por isso. Ele tinha uma afeição muito grande pelos crentes de Filipos. Aliás, o apóstolo Paulo tinha afeições pelas igrejas que ele plantou, e essa igreja aqui ele plantou em uma das suas viagens missionárias. Então agora ele está escrevendo essa carta demonstrando a alegria, mas também demonstrando preocupação. Por quê? Porque ainda que os crentes estivessem firmes na fé, é provável que por causa do aumento das pessoas, e a gente entende aí que quando a igreja cresce, quando aumenta o número de pessoas, consequentemente aumentam também os problemas, porque são pessoas que pensam diferente, agem diferente. E aqui nós vemos duas figuras aqui, lá no capítulo 4, depois a gente vai abordar isso com mais clareza, mas aqui o apóstolo Paulo menciona Evódia e Sintique. E ele roga a Evódia e a Sintique que elas pensassem concordemente, ou seja, havia aqui alguma divergência no pensamento delas. Sobre o que era necessariamente nós não sabemos, mas elas em algum ponto aí divergiram no seu pensamento e o apóstolo Paulo diz, olha, vocês precisam pensar concordemente no Senhor. Outra coisa aqui também é a proteção quanto aos falsos mestres, porque em todo lugar existe falsos profetas, falsos mestres que tentam desencorajar os cristãos. Então o apóstolo Paulo aqui não só demonstra alegria e gratidão, mas ele também encoraja os crentes a permanecerem firmes na obra do Senhor. Então, as principais ênfases dessa carta é a continuação da pregação do Evangelho, mesmo em meio às perseguições, e isso é um propósito muito latente nessa carta, e não só nessa, mas em todas as cartas do apóstolo Paulo, porque ele foi um dos homens mais perseguidos por causa do Evangelho. E essa perseguição, inclusive, o levou à prisão, tanto que ele escreve essa carta aqui, essa é uma das cartas de prisão. Então o apóstolo Paulo estava preso, por quê? Por causa do Evangelho. Então ele escreve almejando aí essa continuação da pregação do Evangelho, e ele também incentiva os crentes a se alegrarem. E essa alegria aqui também é alegria por sofrer por causa do nome de Cristo. Como assim, pastor? Se alegrar no sofrimento? Sim, a Bíblia fala muito sobre isso, para que os crentes se alegrem no sofrimento. Outra ênfase importante aqui também é a necessidade de demonstrar o Evangelho na prática. Hoje em dia tem tanta gente demonstrando o Evangelho só na rede social, mas a gente precisa fazer isso na prática também. Na prática, principalmente, eu diria. Então é necessário isso, por isso é importante também estudar essa carta. Outra questão importante é a necessidade de evitar o legalismo, cumprir a lei de Deus apenas pelo mero cumprimento. E o outro extremo é evitar o antinomismo, o antinomianismo,
né, que é a questão, a ideia de que nós não precisamos mais obedecer à lei. Isso também é uma das ênfases dessa carta. Né? Eu vou pular aqui a estrutura dessa carta, porque a gente vai caminhando aqui pelos versículos e a gente vai mencionando um pouco da estrutura do apóstolo Paulo aqui. Então, versículos 1 e 2, por exemplo, no que se refere a essa estrutura da carta, nós vemos o prefácio e saudação. Já nos primeiros versículos, né? Paulo sempre começa as suas cartas assim. Ele começa apresentando um prefácio e uma saudação. E ele também explora até o versículo 11 algumas características importantes aqui. Ele fala mais enfaticamente sobre essa demonstração de gratidão nos primeiros versículos 1 e 2, e a partir do versículo 3, nós podemos ver aqui Paulo demonstrando a confiança e a afeição dele aos crentes de Filipos, e ele expressa essa gratidão a Deus e aos crentes também. A Deus pela boa obra que ele começou e ele haveria de cumprir, e aos crentes por estarem se empenhando na pregação do Evangelho, na assistência aos necessitados. Um desses necessitados era o próprio apóstolo Paulo, que estava preso, e ele também, do versículo 3 ao versículo 11, ele ora em favor dos filipenses. Nós passamos por isso na semana passada. Então, basicamente, o que nós encontramos aqui do versículo 3, ou melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 11, é esse prefácio e saudação aqui, né, e essa bela demonstração de afeição pelos filipenses, e a alegria do apóstolo Paulo por essa boa obra que o Espírito Santo começou e certamente haveria de cumprir. E Paulo tem muita convicção disso. Ele fala isso no versículo 6, por exemplo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem certeza de que o Espírito Santo completaria essa obra. Claro que ele está falando aqui no que se refere à salvação. Mas até o dia de Cristo existe uma caminhada que nós entendemos que é a santificação. E nessa santificação também está a boa mão do Senhor, também é uma obra de Deus, embora haja também a responsabilidade humana nesse processo, mas Deus é o responsável por essa santificação, até porque não tem como uma pessoa ser santa se ela não tiver em si a obra do Espírito Santo, o Espírito habitando nela e auxiliando nessa operosidade da fé, auxiliando na caminhada cristã. Se nós não entendermos que até mesmo a santificação é uma obra de Deus, nós caímos então no legalismo. Porque as pessoas procurariam ser santas pelas suas próprias forças. E não é isso que nós entendemos biblicamente. Até mesmo a santificação é uma obra do Espírito Santo. Então, nessa caminhada até o dia de Cristo, o Espírito Santo vai completar essa boa obra. Então, uma vez que ele falou tudo isso, até o versículo 11, ele, a partir do versículo 12 até o versículo 18, que nós caminharemos hoje, ele fala um pouco sobre a situação dele e de como essa situação contribuía, ou contribuiu, ou contribui ainda para o progresso do Evangelho. Esse progresso do Evangelho aqui implica a pregação da palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a sua situação contribui para o progresso do Evangelho. Então Paulo está dando aqui algumas informações aos crentes de Filipos, e é por isso que a gente vai abordar hoje do versículo 12 ao versículo 18, considerando aqui essa situação que o apóstolo Paulo apresenta, e entendendo que até mesmo as tribulações, contribuem para o progresso do Evangelho. Se nós tivéssemos que colocar um tema para esse trecho aqui, esse seria um bom tema. Até mesmo as tribulações contribuem para o progresso do Evangelho. Bom, então, à medida que eu vou lendo aqui os versículos, eu paro e vou
tecendo aqui um breve comentário sobre o texto. Acompanhe então a leitura da palavra de Deus. Nós leremos agora do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos cristãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, já de imediato aqui, irmãos, é interessante notar aqui a maneira como Paulo começa essa primeira sessão aqui, porque ele apresenta um aspecto positivo no que se refere ao avanço do Evangelho a partir de um aspecto negativo. Vou repetir. Ele apresenta um aspecto positivo no que se refere ao avanço do Evangelho, mas ele apresenta esse aspecto a partir de um aspecto negativo. Por que a partir de um aspecto negativo? Justamente por causa da condição do apóstolo Paulo. Justamente pelo que acontecia com ele naquela ocasião. Na ocasião da escrita, o que acontecia com o apóstolo Paulo? Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E isso, irmãos, aos olhos humanos é algo ruim. Quem é que gosta de estar preso? No que a prisão contribui para alguma coisa? Por que esse aspecto é um aspecto positivo? Bom, inclusive essa prisão do apóstolo Paulo possivelmente estivesse até desencorajando alguns crentes lá da igreja de Filipos. Então, é por isso que o apóstolo Paulo escreve assim: eu quero que vocês entendam, e aqui é claro que eu estou parafraseando, né? Eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Esse cientificar-vos aqui é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, eu quero que vocês estejam cientes, eu quero que vocês entendam que todas as coisas que me aconteceram, elas contribuem para o progresso do Evangelho. Então Paulo tem a compreensão de que todos os crentes deveriam ter essa mesma compreensão diante das situações. Todos os cristãos deveriam ter essa mesma compreensão. Por quê? Porque a compreensão do apóstolo Paulo no que se refere à pregação do Evangelho e às situações que os acometem, né, que acometem as pessoas, elas são peculiares. Por quê? Porque no que se refere às situações, a compreensão do apóstolo Paulo é a seguinte, e nós inclusive lemos aqui. No que se refere às situações, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a soberania e a providência de Deus fazem com que todas as coisas redundem em glórias a Deus e bem-estar dos seus escolhidos. Porque tudo, irmãos, em tudo, Deus tem um propósito muito bem definido. Nada acontece de maneira aleatória, como se estivesse escapado do controle de Deus. Nada. Em tudo, Deus tem um propósito. Então a compreensão do apóstolo Paulo e ele escreve justamente para que os crentes tenham essa mesma compreensão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo, em todas as situações. Essa deve ser a nossa compreensão. Bom, e no que se refere à pregação do Evangelho, a compreensão do apóstolo Paulo é a seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele escreve isso lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Então, embora o apóstolo Paulo estivesse nesse momento preso, ele continuava sendo um portador da mensagem de salvação. Ainda que ele estivesse preso, ele continuava pregando o Evangelho. Então, se Deus o havia mandado para a prisão, era na prisão que ele deveria estar e era na prisão que ele deveria pregar. Então, ali o apóstolo Paulo pregava. O Evangelho foi promovido por meio das algemas do apóstolo Paulo.
Então olha a compreensão dele. É por isso que ele encoraja os cristãos a não desanimarem. Porque ele entendia que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, que nada escapa do controle de Deus, e se Deus tinha mandado ele para a prisão, então era na prisão que ele deveria pregar. Então, nesse sentido, irmãos, na perspectiva de Deus, o Evangelho é maior que as circunstâncias. Pense nisso. De acordo com a perspectiva divina, o Evangelho é maior que as circunstâncias. Em todo tempo e fora de tempo, nós devemos pregar o Evangelho. E é muito importante a gente entender dessa forma, porque se nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós conseguimos entender que Deus sempre agiu assim, desde o Antigo Testamento. Se você lembra, por exemplo, da história de José, que se tornou o governador do Egito. José se tornou o governador do Egito. E ele pôde cuidar do povo de Deus. Mas antes disso, ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, acusado de assédio sexual. Mas Deus se utilizou de todas essas circunstâncias, de todas essas situações, para manifestar a sua glória por meio da vida de José e para sustentar o seu povo durante longo tempo. Nós vemos a narrativa de José lá em Gênesis 37. Esse era o plano de Deus. Foi bom para José ser lançado numa cisterna? Não. Foi bom ter sido lançado como escravo, vendido como escravo, ter sido preso, acusado injustamente? Nada disso é bom. Mas Deus tinha um propósito, apesar das circunstâncias. Agora o apóstolo Paulo estava preso. E olha a compreensão dele. Ele estava preso, mas toda a guarda pretoriana e também os demais haviam conhecido, haviam tido contato com o Evangelho. A guarda pretoriana era o grupo de elite da guarda, por assim dizer. Aqueles que eram responsáveis pela segurança dos oficiais, depois foram responsáveis também pela guarda pessoal do próprio imperador. Então, estes soldados de elite tiveram algum contato com o apóstolo Paulo e eles foram impactados por essa pregação, não só eles, mas também todos os demais componentes da guarda. Eles foram impactados não só pelas palavras do apóstolo Paulo, mas também pelo seu proceder. Então, a mensagem do Evangelho foi pregada e Paulo estava preso. E é isso que ele entendia. E a maioria dos cristãos, aqui o apóstolo Paulo fala isso, né? A maioria dos cristãos, e aqui é possível que ele estivesse se referindo aqui aos crentes de Roma mesmo, porque ele estava preso em Roma, né? A maioria daqueles que sabiam da situação do apóstolo Paulo eram encorajados, eram estimulados a falar do Evangelho de modo mais destemido, de modo mais ousado, porque até mesmo o apóstolo Paulo, estando preso, ele não cessava de falar. A sequência aqui, a partir do versículo 15, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Bom, aqui é importante, irmãos, perceber que o apóstolo Paulo está descrevendo algo que acontecia ali onde ele estava. Essa não é necessariamente uma realidade dos filipenses, era uma realidade local, era uma realidade ali onde ele estava em Roma. Mas ele fala aqui aos crentes de Filipos para que isso não acontecesse, para que eles ficassem alertas também no que se refere a essas coisas que o apóstolo Paulo descreveu aqui. Então o apóstolo Paulo tinha muitos motivos para agradecer pelos filipenses, mas não tantos motivos assim para agradecer pelos crentes de Roma, embora alguns estivessem ali pregando de maneira mais ousada, de maneira mais destemida.
Então, quando nós analisamos o contexto aqui, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo tinha obtido aí certa influência em Roma. Desde a sua chegada, ele tinha já certo conhecimento, ele tinha ganhado aí certa proeminência, mas ali já haviam alguns pregadores que estavam perdendo o seu prestígio por causa do aumento do prestígio do apóstolo Paulo. Ainda que esse nem fosse o objetivo do apóstolo Paulo. O objetivo dele era pregar o evangelho. Ele não queria glória para ele mesmo. Mas isso é inevitável, é que ele tivesse ali, de alguma forma, o seu prestígio aumentando e aqueles que já pregavam o evangelho estivessem aí, de alguma forma, com receio, ou já estivesse acontecendo isso, o seu prestígio diminuindo. Então repare que o apóstolo Paulo menciona dois grupos aqui, nestes versículos aqui do 15 ao 17. Um grupo que pregava de boa vontade, que pregava por amor, que pregava entendendo o propósito do próprio apóstolo Paulo, e esse outro grupo que pregava por inveja, que pregava por porfia, querendo ganhar nos argumentos, inclusive incitando a discórdia. E aqui a gente vê então esse grupo pregando por egoísmo. Um grupo pregando por boa vontade e o outro grupo pregando por egoísmo, discórdia e inveja. Bom, outra questão importante que a gente precisa destacar aqui é que o apóstolo Paulo não levantou aqui nenhuma questão teológica equivocada. O apóstolo Paulo não acusou nenhum pregador aqui de herege, por exemplo. Nós não vemos aqui nenhuma heresia, pelo menos até aqui, nós não vemos nada do apóstolo Paulo dizendo, olha, aqueles ali são falsos profetas, eles estão pregando um outro evangelho, por exemplo, como ele falou lá na sua carta aos Gálatas. Não, o apóstolo Paulo diz, olha, eles estão pregando a Cristo. Então, a mensagem que estava sendo pregada era uma mensagem verdadeira. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz, olha, tem alguns que estão pregando de boa vontade, mas tem alguns que estão pregando por inveja, por egoísmo. Então, irmãos, isso implica dizer que é possível pregar a mensagem verdadeira, mas com a motivação errada. Fazer as coisas para Deus, coisas boas, mas com a motivação errada. Enquanto um grupo pregava o evangelho para a glória de Deus, o outro grupo pregava o evangelho para a glória deles mesmos. E essa motivação está errada. Eles queriam ser exaltados. Então, este grupo não se importava nem um pouco com o progresso do evangelho. Esse grupo não se importava nem com a situação do apóstolo Paulo, que estava preso por causa do evangelho. Mas eles se importavam mais com a própria fama, com o próprio prestígio, por assim dizer. Então, nesse sentido, Paulo faz questão de registrar esses acontecimentos aqui, para que aqueles que tivessem acesso à sua carta nunca se desviassem do propósito correto, do propósito principal, que é pregar o evangelho para a glória de Deus. Assim como o apóstolo Paulo fazia. Ele não reivindicava glória para si mesmo. Ele pregava para a glória de Deus, diferentemente daquele grupo ali que pregava para si mesmo. Embora a mensagem fosse verdadeira, a motivação era errada. Guarde isso. Bom, mas o que chama também muito a nossa atenção aqui é a postura do apóstolo Paulo diante daqueles que estavam pregando o evangelho para se promover. E nisso a gente vê algo sensacional do apóstolo Paulo aqui, no versículo 18. No versículo 18 ele diz assim, veja bem, o apóstolo Paulo falando, havia acabado de falar aqui, olha, tem algumas pessoas que pregam de boa vontade. Outras pessoas, no entanto, pregam por inveja, embora a mensagem seja verdadeira, elas pregam por inveja, porfia, contendas, discórdias, egoísmo,
Então, enquanto algumas pessoas querem pregar para a glória de Deus, outras querem a glória para si mesmo. E isso é extremamente errado, é pecaminoso, é fruto de um coração pecaminoso. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo escreve no versículo 18 o seguinte: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Então repare aqui, irmãos, na sensibilidade do apóstolo Paulo, na fé que esse homem tinha, no fato de que a conversão não era oriunda da motivação do pregador. Embora isso seja algo necessário, nós devemos pregar com a motivação correta. Mas ainda que isso não aconteça, a pregação sendo genuína, acontecerão conversões, independente da motivação do pregador. Paulo não se importava nem um pouco se aqueles homens estavam tentando se promover enquanto ele estava preso. Vamos aproveitar que o apóstolo Paulo está preso, que ele agora saiu aqui dos holofotes, e vamos aproveitar, vamos pregar aqui, para que as pessoas voltem de novo a olhar para nós. Essa é a ideia. Mas o apóstolo Paulo pouco se importa. Ele escreveu isso. Que importa? Então, embora Paulo não fosse responsável pelas ações perversas daqueles homens, ele sabia que Deus poderia usar até mesmo aqueles homens perversos para expandir o seu reino. Paulo sabia das intenções daqueles homens, daqueles pregadores invejosos e egoístas, mas as pessoas que estavam ouvindo não sabiam, não os conheciam, não conheciam a motivação do coração. Então, irmãos, uma vez que a mensagem que eles estavam pregando era genuína, pouco importava a motivação. Pouco importava. Porque a conversão é uma obra do Espírito Santo por meio da pregação. E se ele quiser, ele se utiliza até mesmo desses falsos pregadores, não, porque não foi isso que o apóstolo Paulo falou aqui, mas pregadores com a motivação equivocada. Então, irmãos, isso não significa, isso também é importante a gente deixar claro, que isso não significa que aqueles homens ficariam impunes. Porque essa motivação é pecaminosa. Então, certamente eles não ficariam impunes. Até porque Deus conhece o coração das pessoas, Ele sabe quais são as motivações do coração das pessoas. Mas ainda assim, Deus usaria estes homens como instrumentos para levar o Evangelho aos seus eleitos. Apesar da motivação do coração deles. Então, repare que esse contexto aqui, o apóstolo Paulo não faz nenhuma acusação contra aqueles homens de hereges, por exemplo, porque a mensagem que eles estavam pregando era verdadeira. Eles estavam pregando a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Diferente da acusação que ele fez àqueles falsos mestres lá nas igrejas da Galácia, na sua carta aos Gálatas, porque ele disse: olha, vocês estão pregando outro evangelho. Aqui era o evangelho verdadeiro, uma motivação errada. Mas será que é possível isso, pastor? Bom, é possível. É possível, e diante disso, diante de todas essas questões que nós vimos aqui, é importante que a gente aplique o conteúdo desse ensino para a nossa vida prática. Porque é isso que a Escritura faz. Ela nos apresenta um conteúdo inspirado por Deus. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós apliquemos esse conteúdo à nossa vida prática, que é a palavra de Deus. Precisamos praticá-la, não só entendê-la, mas praticá-la. Bom, diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para que você reflita muito acerca do seu proceder como cristão. Então a pergunta é a seguinte: como você enxerga as situações da vida? Como você enxerga as situações da vida?
Da perspectiva humana, as situações ruins que as pessoas passam, às vezes, pode ser obra de Satanás, né? A gente costuma até, às vezes, ah, falar que o diabo tem costa larga, porque parece que tudo é obra de Satanás. Tudo é obra de Satanás. Parece que ele é culpado de tudo e tem culpa mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nem tudo é culpa de Satanás. Às vezes as pessoas pensam que as situações ruins é falta de fé. Não está conseguindo alguma coisa? É falta de fé. Tem que orar mais, tem que fazer mais. Isso é falta de fé. Outras pessoas ainda entendem que é abandono de Deus. Olha, Deus abandonou. É por isso que as coisas estão dando ruim. Mas, irmãos, e além disso, tantas outras coisas que as pessoas pensam, né? Mas da perspectiva divina, todas as situações promovem a glória de Deus. Todas as situações promovem o bem dos eleitos de Deus. Todas as coisas promovem a pregação do Evangelho. Então, como você tem encarado as situações da vida? Mas pastor, eu estou no hospital. O que eu vou fazer no hospital? Eu me lembro aqui de uma história e eu gostaria muito que a família do meu amigo, que já partiu para a glória com o Senhor, o seu Alcides, foi pastor por muitos anos. Nós fizemos uma amizade boa. E ele estava já à beira da morte, isso há alguns anos já. Ele estava à beira da morte e ele praticamente me esperou chegar de viagem, eu estava de viagem na época, para depois então partir. E eu cheguei e fui direto visitá-lo no hospital. Eu já estava no final da vida. Deus estava chamando ele. E eu cheguei para orar por aquele homem que tinha sido pastor durante muito tempo. Cheguei para orar por aquele homem. E ele segurou a minha mão, fechou seus olhos e começou a balbuciar algumas palavras assim. Ele não saía quase som. Ele não estava se comunicando com muita gente. Mas quando eu cheguei junto com a minha esposa, ele apertou minha mão, fechou os olhos e começou a mover os lábios. E eu não tive coragem nem de orar por ele. Porque para mim foi muito claro que aquele homem estava no seu leito de morte. Ele estava prestes a morrer. Mas ele estava fazendo aquilo que um pastor faz. Orar. Ele estava orando pelo meu ministério. Eu não tinha começado ainda. Mas eu tive plena convicção de que aquele homem que estava sendo chamado por Deus naquele momento, ele estava orando por mim. No leito de enfermidade, no leito de morte. Então, meu irmão, você tem que aproveitar as oportunidades. As situações da vida promovem a pregação. Mas eu trabalho o dia inteiro. Então, é ali que tem que pregar. É ali. Mas eu estou no hospital. Prega lá. Todas as situações da vida nós precisamos enxergar da perspectiva divina. Porque nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada. Outra questão importante que a gente precisa considerar é no que se refere à nossa motivação. Então, diante disso, eu lhe pergunto: qual é a sua motivação para pregar o Evangelho? Qual é a sua motivação para pregar o Evangelho? Essa mesma pergunta serve para o nosso trabalho, para os nossos afazeres em todas as áreas, inclusive na igreja. O risco que nós corremos de fazer as coisas não para glorificar a Deus, mas para reivindicar glória para nós mesmos é muito grande. É muito grande. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. É pecaminoso querer fazer as coisas na igreja e fora dela, reivindicando glória para nós mesmos. Isso é pecado. Nosso trabalho, nossa pregação, tudo deve apontar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Todas as coisas que fazemos devem ser para a glória de Deus. Outra pergunta, dentro desse mesmo assunto, outra pergunta importante que nós devemos fazer é a seguinte: você está disponível para trabalhar na obra de Deus? Vou repetir a pergunta. Você está disponível para trabalhar na obra de Deus? Cada vez mais é necessário responder essa pergunta. Ainda mais agora, no nosso contexto, com tudo gourmetizado. Pregações o tempo todo, de todos os tipos, canções de diferentes estilos, tudo em casa, no conforto do seu lar. E muitas pessoas estão trocando a comunhão, trocando o trabalho na igreja pelo entretenimento da pregação online. É ruim pregação online? Não necessariamente. Desde que ela não nos leve a abandonar a comunhão. Desde que ela não nos leve a abandonar o trabalho que nós devemos fazer na igreja. Então, se você pensa que está sendo muito alimentado pelas pregações que você assiste, porque em casa você não cultua, você assiste. Se você pensa que está sendo alimentado pelas pregações que você assiste, meu irmão, cuide disso. Abra os olhos. Porque nada substitui a comunhão. Foi por isso que Cristo instituiu a sua igreja e se uniu à sua igreja. Você está disponível para o trabalho? Ou você pensa que o cristianismo é só venha a nós e o vosso reino nada? Eu vou me alimentar, de preferência em casa. Cristianismo delivery. Meu irmão, não faz sentido isso. Preste bem atenção. Nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor, apesar das circunstâncias. Então aproveite as oportunidades para falar do Evangelho para alguém, para fazer alguma coisa de útil, para trabalhar na obra do Senhor. Mas, se eu parasse por aqui, muito possivelmente eu cairia no legalismo, porque eu atribuiria toda a responsabilidade para você mesmo, e eu não posso fazer isso. Então a boa notícia é que o Espírito Santo é poderoso para corrigir a nossa motivação, para abrir os nossos olhos espirituais, para nos dar coragem para pregar, vontade de trabalhar e assim desenvolver os dons espirituais que Ele mesmo nos dá para aperfeiçoamento dos santos. E isso também é uma obra do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, reflita na sua vida. Como tem sido a sua motivação? Como é que você enxerga as circunstâncias da vida, as situações que tem lhe acometido? Qual tem sido a vontade que você tem de congregar, de trabalhar, de fazer alguma coisa, de ser útil, de falar do amor de Cristo para as pessoas? O apóstolo Paulo estava preso lá. Ele disse, olha, tudo que me aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque lá na prisão ele pôde pregar para os guardas, para todos os guardas que tinham ali. Então, todos iriam ser convertidos? Não necessariamente. Mas aqueles que Deus escolheu, sim. Então, pense nisso. E aproveite as situações, as circunstâncias da vida. Enxergue-as pelo prisma divino. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as oportunidades são oportunidades para falarmos do Evangelho, para trabalharmos para o Senhor. Que nosso Deus nos ajude nessa caminhada cristã. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, seu capítulo de número 1 ainda. Nós estamos passeando por essa carta,
vale ressaltar que os estudos que temos feito na carta do apóstolo Paulo, eles são fruto das exposições que nós temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, como narra Lucas no livro de Atos, ele fez muitas viagens missionárias e ele plantou várias igrejas nas cidades em que ele passou. Então, aos Gálatas ele escreveu cartas depois, ele escreveu aos Efésios. Agora nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo também plantou uma igreja ali na cidade de Filipos. Então, complementando esse ensino que nós estamos tendo em Atos dos Apóstolos, nós também estamos meditando nas cartas do apóstolo Paulo, escritas a estas igrejas que ele plantou nas suas viagens missionárias. Então, antes de nós entrarmos aqui em nosso estudo, eu sempre gosto de fazer uma breve recapitulação para que você que chegou ao nosso canal pela primeira vez, você possa aí pegar pelo menos o andamento dos nossos estudos, a dinâmica, como funciona aqui. Eu não tenho a pretensão de fazer um estudo tão exaustivo. Penso eu que nós devemos então abordar alguns aspectos importantes e extrair aquilo que a gente pode aplicar para a nossa vida em nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, sempre que nós meditamos em qualquer livro da Bíblia, a gente considera as circunstâncias da escrita, o que é que estava acontecendo, o que motivou o autor a escrever determinada carta, determinado livro, né? E a gente precisa sempre considerar que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, autoritativa. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, nós sempre que estudamos, nós pedimos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para que a gente tenha a devida compreensão da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. No que se refere à importância dessa epístola aos Filipenses, a gente precisa, para saber a importância dessa epístola, a gente precisa considerar o anseio dos homens. Por quê? Porque desde muito tempo, eu penso que desde que o homem foi criado, desde que o homem caiu em pecado, melhor dizendo, o homem tem um anseio por ser feliz. A alegria é um anseio dos homens, e os homens buscam isso na filosofia, buscam em várias coisas. Os filósofos antigos sempre estudaram sobre essa questão, e aqui o apóstolo Paulo revela, por assim dizer, qual é o segredo dessa alegria. Na verdade, Cristo revela a ele qual é o segredo dessa alegria ou dessa felicidade tão estimada pelos homens. E nós entendemos que essa alegria, para um cristão, é o próprio Cristo, né? Então, nós admitimos que Paulo é o autor dessa carta. Ele se identifica logo no primeiro livro da Bíblia, aliás, no primeiro capítulo deste livro, ele se identifica. E ele identifica também os destinatários, né, que são os crentes da igreja de Filipos. Ele escreveu então aos crentes de Filipos, e ele menciona inclusive ali que ele escreveu aos santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros e diáconos. Então, ele aborda aqui todo mundo, todos os crentes. Ele não faz distinção aqui como se os presbíteros ou os diáconos não precisassem ter acesso aos seus escritos. Não, ele coloca aqui todas as classes da igreja, até porque presbíteros e diáconos são crentes que precisam também ser alimentados. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação. Isso também nos mostra que a igreja em Filipos, de certa forma, estava crescendo. Ela tinha já ali uma liderança formada, presbíteros e diáconos, né? Essa cidade era muito importante por causa da rota que ela estava inserida, na Via Ignácia, né? Era uma importante rota comercial e também foi uma cidade muito estratégica para o crescimento do Evangelho, para a pregação do Evangelho. É bem possível que o apóstolo Paulo tenha escrito essa carta de Roma, e essa é a circunstância importante da gente mencionar aqui também, porque isso nos ajuda a entender algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve, porque ele estava preso
em Roma. Nós falaremos um pouco mais sobre isso. Algumas pessoas até questionam o local em que ele estava preso, como se se ele pudesse estar preso em outro lugar, mas a gente admite aqui que ele estava preso em Roma e que essa carta deve ter sido escrita ali por volta dos anos 60 a 63 depois de Cristo. É difícil precisar assim com tanta exatidão essas informações, mas não foge muito disso que eu estou dizendo aqui. Há alguns questionamentos, mas a grande maioria dos estudiosos admitem que Paulo escreveu mais ou menos por essa data, por volta dos anos 60 a 63 depois de Cristo, dessa prisão em Roma. Essa é uma das cartas do apóstolo Paulo, conhecidas como epístolas de prisão. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Quais eram os objetivos? Qual o propósito ou os propósitos dessa carta? Bom, um deles era demonstrar alegria, né? Tanto que ela é uma carta conhecida como Carta da Alegria, né? E essa alegria que o apóstolo Paulo expressa aqui também é misturada com gratidão pela própria obra que o Espírito Santo estava fazendo nos crentes lá da igreja de Filipos, né? Pela conversão daquele povo. Outro propósito também que a gente identifica aqui é a preocupação que o apóstolo Paulo demonstra no que se refere às perseguições, aos falsos ensinamentos. E isso em todos os lugares aconteciam e lá também acontecia, né? A outra questão importante da gente mencionar aqui é que era uma igreja que era relativamente saudável, né? Uma das provas de que essa igreja era relativamente saudável era que a igreja reuniu ali uma oferta e entregou para um camarada chamado Epafrodito levar até Paulo. Esse Epafrodito, então, ali deve ter dado o relatório de como estava a igreja para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se alegrou, ele tinha muita afeição pelos crentes da igreja de Filipos, mas a gente entende que quando a igreja cresce, os problemas surgem, né? A prova de que isso é verdade é que o apóstolo Paulo menciona lá no capítulo 4 um conflito de ideias ali entre Evódia e Sintique. Ele roga a essas irmãs que pensem ou que pensassem concordemente no Senhor. Então, é bem possível que tivesse acontecido ali algum desentendimento, a gente não sabe exatamente o que é, mas essa também é uma das preocupações do apóstolo Paulo. Outra questão importante aqui é a própria resistência aos falsos mestres, né? O exemplo de humildade de Cristo, a justificação pela fé, todos esses temas nós encontramos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas as principais ênfases dessa carta são a continuidade da pregação, a continuidade da pregação do Evangelho, e isso a gente vê muito latente na pessoa do apóstolo Paulo, que independente das circunstâncias que ele enfrentava, ele continuava pregando. Outra ênfase importante também é a alegria de sofrer por Cristo. E eu penso que essa ênfase é muito salutar nós estudarmos ela, considerarmos ela na atualidade, porque hoje em dia, não só hoje em dia, há muito tempo isso tem acontecido, as pessoas acabam vendendo, oferecendo um evangelho que promete a ausência de sofrimento. Então, talvez você já tenha ouvido aí alguma expressão tipo pare de sofrer, você não nasceu para perder, né? O crente não nasceu para ser derrotado, todas essas coisas. Tá? Mas o apóstolo Paulo aqui nessa carta fala sobre a alegria de sofrer por Cristo. Tá? Então, é totalmente diferente daquilo que em muitos lugares nós temos aí ouvido. Outra questão importante também é a necessidade de demonstrar o evangelho na prática. Tá? E a ideia de nós evitarmos o legalismo e a negação da lei, né? Ou o antinomianismo. Então, o legalismo seria obedecer à lei apenas por obedecer, né? Como se fosse apenas passos que a gente devesse
cumprir, traçar, então a gente obedece apenas pela obediência em si. E o antinomianismo é entender que a lei não é mais necessária no que se refere à obediência. A gente pode até aqui pensar nos aspectos da lei, né, que são ali o seu aspecto civil, que era aplicada para aquela época, né, o seu aspecto cerimonial, que é a questão dos sacrifícios, né, tinha que levar ali um cordeiro macho de um ano sem defeito, o sangue tinha que ser aspergido de tal forma. Aquilo ali Jesus Cristo cumpriu de maneira definitiva na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, a lei não precisa mesmo ser cumprida. Jesus Cristo não exige mais dos cristãos esse tipo de sacrifício, porque ele mesmo foi o sacrifício definitivo. Agora, o seu aspecto moral, ela nunca perde o seu valor, nunca perde o seu vigor. Então, o crente precisa ter apreço pela lei. Então, essa lei, quando ela é cumprida apenas pelo mero cumprimento da lei, então isso é legalismo. E quando, claro que eu estou aqui minimizando muitos conceitos. E quando ela é negligenciada, no sentido de não precisar, não ter mais essa obrigatoriedade de cumprimento, ela então isso significa o antinomianismo. Bom, eu vou pular um pouco aqui a estrutura, e a gente já entra então na carta propriamente dita, e a gente vê ali no capítulo 1, hoje ainda nós estaremos no capítulo 1, a gente vê na primeira parte o prefácio e saudação. Normalmente o apóstolo Paulo sempre começa as suas cartas assim, e aqui ele se identificou no primeiro versículo, ele e Timóteo. Ele falou ali sobre os destinatários. A partir do versículo 13, ele expressou a sua gratidão a Deus por tudo que ele se recorda com relação aos filipenses. Então ele dá boas notícias aqui, boas referências daqueles crentes de Filipos, muito possivelmente porque ele talvez tivesse tido essas boas referências do próprio Epafrodito, que foi ajudá-lo, foi levar uma oferta para ele lá. Então ele fala sobre a cooperação do Evangelho, cooperação no Evangelho por parte daqueles crentes de Filipos. E ele expressa de maneira muito bela aqui a certeza que ele tinha de que aquele que começou a boa obra na vida dos crentes haveria de completar. Então, o Espírito Santo é que começou essa boa obra, essa obra de conversão. E esse processo de santificação na vida dos cristãos é o próprio Espírito que vai completar. Há responsabilidade humana nesse processo? Sim. Mas quem vai completar essa boa obra é o próprio Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo expressa aqui essa gratidão, ele expressa também a saudade que ele tem dos crentes ali de Filipos. Então, é uma carta cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de afeto, cheia de saudade. É uma bela carta do apóstolo Paulo àqueles crentes da igreja de Filipos. A partir do versículo 12, então, o apóstolo Paulo fala aqui de maneira muito bela também, que todas as coisas que acontecem, de alguma forma, Deus faz com que essas situações cooperem para o progresso do Evangelho. Por que ele fala isso? E aqui a gente já pode começar a pensar no texto que a gente vai abordar hoje, porque o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aqui, ele estava preso. Então ele fala assim, olha, todas as coisas cooperam, ou contribuem para o avanço do Evangelho. Por quê? Porque mesmo preso, ele pregava. Quando ele não estava preso, ele pregava, mas agora ele está preso, ele prega lá para os soldados. Então o apóstolo Paulo sempre dá um jeito de fazer, de cumprir a missão que ele fora designado, a qual ele fora designado, que é a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, para o apóstolo Paulo não tem ruim. Está preso. Mas ele continua pregando o Evangelho a toda criatura. Todos os guardas ouviram então do Evangelho. Ele chega a dizer, inclusive, que ele se alegra com tudo
inclusive com aquelas pessoas que estavam pregando e se utilizando dessa situação que o apóstolo Paulo estava vivendo. Porque algumas pessoas ali, é claro que é inevitável que onde o apóstolo Paulo chegasse, e ele era muito usado pelo Espírito Santo, onde ele chegava, ele ganhava certa proeminência, ele ganhava ali certo status, por assim dizer, embora essa nunca fosse a intenção dele. A intenção dele era pregar o evangelho, ele sabia que ele não tinha capacidade para isso, ele sabia que ele era apenas um instrumento e quem operava a boa obra era o Espírito Santo. Ele era um servo de Cristo. Mas as pessoas enxergavam o trabalho dele. Então ele acabava ganhando aí certa deferência entre os demais. Bom, isso causava certa inveja em outros. Bom, aí o apóstolo Paulo vai dizer assim aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então ele está mencionando aqui dois grupos. Aqueles que pregam porque querem mesmo de fato agradar a Deus, espalhar a boa nova do Evangelho, e aqueles outros que pregam por inveja, se utilizando inclusive da situação do apóstolo Paulo, que agora ele não estava mais sendo visto, ele não estava debaixo dos holofotes. Então essas pessoas se aproveitavam dessa situação para ganharem certa fama. Então ele não acusa esses homens aqui de hereges. A mensagem que eles estavam pregando era verdadeira, mas a motivação do coração deles era errada. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, até nisso eu me alegro. Porque se eles estão falando a verdade, essa motivação aqui, eu não vejo problema com isso. Eles vão se ver com Deus. Mas a mensagem do Evangelho, até mesmo por intermédio desses que pregam por inveja, o Espírito Santo vai levar aqueles que ele escolheu para salvar. Bom, e até nisso então o apóstolo Paulo se regozija. Então hoje a gente vai avançar um pouco mais no nosso estudo, abordando aqui no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 19 até o versículo 26. E hoje a gente vai considerar também a questão da nossa motivação na nossa vida como um todo. Então, apenas repetindo aqui, para que fique bem claro essa situação, é importante a gente considerar a condição do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo estava preso. Estava preso. E quando a gente considera aí uma pessoa presa, encarcerada, a gente entende que não é normal que uma pessoa goste de estar nessa situação. Uma pessoa não gosta de estar presa. Ela quer ser livre. Então, essa situação poderia fazer com que o apóstolo Paulo negasse a sua fé, que ele se desesperasse, com tantas outras reações possíveis. Nós estamos falando de um homem preso, de um homem comum, que tinha ali suas limitações, as suas fraquezas e tudo mais. Entretanto, irmãos, nós não vemos nessa carta do apóstolo Paulo ele reclamando da vida ou questionando as circunstâncias que ele enfrenta. Muito pelo contrário, o que a gente vê aqui é um homem dizendo que tudo o que está acontecendo, inclusive o fato dele estar preso, contribui para o avanço do Evangelho, até mesmo nas suas cadeias. Porque por causa delas é que ele estava lá na prisão, pregando para todos os guardas os soldados da guarda pretoriana, e todos os demais já haviam ouvido ali, ou estavam ouvindo a mensagem do Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo, que estava preso ali. Então Paulo se alegra porque ele, de certa forma ali, está contribuindo para o progresso, para o avanço do Evangelho. Bom, ele se alegra tanto que ele mencionou ali nos versículos anteriores que ele se regozija até com aqueles que estão pregando
com a motivação errada, eles eles pagarão por causa disso, com certeza. Porque a gente precisa pregar o Evangelho não para receber glória para nós, tá? Glórias e honras sejam dadas somente a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: a mensagem é verdadeira, as pessoas estão sendo alcançadas por essa mensagem, bom, depois eles vão se ver com Deus, tá? Mas eu me regozijo com isso, porque ainda que eu esteja preso, ainda que eles estejam ali se utilizando dessa situação, que para mim não é tão boa do ponto de vista humano, as pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Bom, mas a partir do versículo 19 aqui, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Versículo 19 e versículo 20. Ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer pela vida, quer pela morte. Bom, é importante, irmãos, nós considerarmos isso aqui, que o apóstolo Paulo era uma pessoa comum. Ele era capacitado pelo Espírito Santo? Sim. Mas ele era uma pessoa comum. Então, se ele estivesse aqui com vontade de ser liberto, olha, dizendo para Deus: olha, Deus, acabou, meu tempo aqui já deu, eu quero sair dessa prisão, isso seria justo. Ou eu diria que é compreensível, porque ele era um homem que estava ali distante dos seus amigos, ele estava preso, ele poderia querer ser liberto. Mas, irmãos, ele tinha essa expectativa, ele alimentava essa esperança de ser liberto, mas ele depositava essa esperança em dois agentes. Ele menciona aqui, é claro que não com esses termos que eu vou falar, mas ele menciona aqui esses dois agentes que ele depositava essa confiança. E esses dois agentes são a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São dois temas teológicos importantes aí, que muitas vezes a gente não consegue entender de maneira plena, a gente não consegue harmonizar na nossa cabeça, mas o apóstolo Paulo fala aqui, ainda que não com esses termos, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Inclusive, essa palavra que nós lemos aqui no versículo 19, que aqui é traduzida por libertação, no grego ela é a palavra soteria, que também pode ser traduzida como salvação. Bom, nesse sentido a gente vê que Paulo menciona aqui a soberania de Deus no fato de o Espírito de Jesus, que vai ser aquele que vai libertá-lo, a provisão do Espírito de Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo seria liberto ou salvo, nesse sentido, porque a palavra admite essas duas traduções, pela provisão de Jesus Cristo. Ou seja, se ele fosse liberto, seria porque isso está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus é soberano nessa decisão, na sua salvação, na sua libertação. Mas nós também vemos aqui a responsabilidade humana na questão da oração. Porque embora seja a provisão de Jesus Cristo, do Espírito de Jesus Cristo que vai libertar o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala que é necessário as orações. Então ele diz: estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo. Ele coloca as duas coisas aqui lado a lado, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Bom, o que a gente entende? Que as orações são necessárias, as súplicas a Deus são necessárias, e quando estas súplicas estão de acordo com a vontade de Deus, elas serão atendidas. Então, em última instância, irmãos, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então não adianta a gente dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, mas se isso não é da vontade de Deus, não vai acontecer. Ainda assim é necessário orar. Por quê? Porque Deus manda na sua palavra nós orarmos.
Então, Paulo não separa aqui a soberania de Deus da responsabilidade humana. Ele coloca as duas coisas aqui, né, caminhando juntas, embora a gente entende que todas as coisas que acontecem são da vontade de Deus. Mas uma questão que precisa ficar muito bem esclarecida aqui, porque quando é mal interpretada, ela pode até afastar as pessoas da fé, é que há uma diferença entre certeza e esperança. Há uma diferença entre certeza e esperança. Paulo está certo de que pela súplica dos crentes e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, lhe seria concedida a libertação. Mas a sua esperança, que nada, essa esperança que ele menciona aqui, é que em nada ele seria envergonhado. Por quê? Porque sendo ele liberto das cadeias, ou sendo ele morto por causa do Evangelho, da mesma forma Cristo seria engrandecido em seu corpo. Da mesma forma, Cristo seria engrandecido em seu corpo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que mesmo que ele morresse, de qualquer forma ele seria salvo. Então, de um jeito ou de outro, Cristo iria libertá-lo. Essa era a esperança, era a certeza do apóstolo Paulo. Bom, ele deixa isso muito claro aqui. Tá? Então, se Deus quisesse libertá-lo da prisão para que ele continuasse pregando o Evangelho, Cristo seria engrandecido. Mas se Deus quisesse libertá-lo da prisão para levá-lo para morar na glória junto com Cristo, da mesma forma, Cristo seria engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Vejam bem, a palavra libertação, então, aqui, soteria no grego, ela se aplica nessas duas vertentes, tanto no que se refere à libertação das cadeias, quanto no que se refere à salvação, à vida eterna. Por que é importante, irmãos, nós entendermos dessa forma? Entendermos que essa certeza é diferente de esperança e que no final das contas o que vai mesmo vigorar é a vontade de Deus e que ele vai ser engrandecido quer pela vida, quer pela morte. Porque entender dessa forma faz toda a diferença, irmãos. Porque às vezes as pessoas têm aí a sua fé manipulada, de maneira muito equivocada do ponto de vista bíblico, e isso é muito prejudicial para a fé das pessoas. Então imagina aí que nesse tempo de pandemia, e isso com certeza aconteceu em muitos lugares, imagina que nesse tempo de pandemia o seu ente querido adoeceu. O seu ente querido adoeceu e alguém ali lhe deu um conselho, falou que se você orasse muito, se você clamasse com muita fé, e se você fizesse ali determinados votos, campanhas, todas essas questões aí que esse evangelicalismo menciona, se você fizesse tudo isso de maneira correta, com muita fé, o seu ente querido seria curado. E aí você vai lá, faz tudo isso, e mesmo assim a pessoa morre. Como fica a mente de uma pessoa quando ela é ensinada de maneira errada dessa forma? Então muita coisa pode passar na cabeça dos crentes nesses momentos. Deus abandonou, Deus não ouviu a oração, foi falta de fé, deu alguma coisa errada ali, ou falhou a campanha no dia, choveu, não deu para ir. Então muita coisa pode aí fazer as pessoas pensarem que foi um erro da parte delas, ou foi falta de fé, ou alguma coisa. E isso às vezes afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas de Deus. Mas o fato, irmãos, é que a vontade de Deus sempre prevalece. E Deus é glorificado até mesmo na morte. Até mesmo na morte. Isso deve nos motivar a parar de orar? Não. Muito pelo contrário. É na oração que nós mostramos a dependência de Deus. É na oração que nós expressamos a nossa fé. É na oração que nós esperamos a confiança no nosso Redentor.
Mas a gente não pode, irmãos, pensar que o fato de nós fazermos as coisas aqui, orando com muita fé ou pouca fé, né, vai mover aí de alguma forma, mudar a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus faz tudo como lhe apraz. E se for da vontade de Deus que ele leve algumas pessoas, nisso ele vai ser glorificado também. Então a gente sempre precisa orar para que seja feita a vontade de Deus. E é claro, né, que é tão bom quando a gente ora e a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus. Ele atende a nossa oração. Ele atende os nossos anseios. Por quê? Porque estão de acordo com a vontade dele. Paulo deixa isso muito claro no versículo 21. Versículo 21 vai dizer assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está mostrando aqui a sua razão de viver. A razão de viver do apóstolo Paulo era Cristo. Essa precisa ser também a sua razão de viver. Cristo precisa ser a sua razão de viver. Para o apóstolo Paulo, se ele fosse liberto da prisão, ele continuaria vivendo para Cristo e por Cristo. Se ele fosse Perdão, irmãos, problemas técnicos aqui. Pilha do microfone sem fio acabando. Então a gente vai recapitular aqui apenas para eu pegar o fio da meada aqui. Não sei desde que ponto o microfone falhou. Então a gente estava vendo aqui a partir do versículo
19, então, aqui, né, que o apóstolo Paulo fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós falamos aqui. Né? E aí no versículo 21, ele vai falar assim, ó, que a sua razão de viver é Cristo. Né? E eu disse que essa precisa ser a sua razão de viver também. Cristo precisa ser a sua razão de viver. Então, para o apóstolo Paulo, se ele fosse liberto da prisão, ele continuaria vivendo para pregar o evangelho, então ele viveria para Cristo, por Cristo. E se ele fosse morto, ele estaria vivendo com Cristo eternamente. Então, seja ele vivendo, ou seja ele morrendo, para ele tudo isso seria lucro. Ele estaria, das duas formas, ele estaria com Cristo e Cristo sendo glorificado. Então, o que ele está dizendo aqui é que, nesse sentido, não há perdas para um cristão. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nesse sentido que os crentes são mais que vencedores. Embora existam problemas aqui, derrotas aqui, a gente vai perder alguma batalha aqui, mas a vitória final já está garantida pelos méritos de Cristo. Ou seja, os seus eleitos irão viver com Ele eternamente. Então, repare bem, no versículo 21 ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas agora, a partir do versículo 23, ele mostra aqui um certo conflito nas suas escolhas, porque ele diz assim, entretanto, até aqui a gente viu o apóstolo Paulo muito convicto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora parece que ele tem aqui um conflito nas suas escolhas, mas será que isso aqui significa alguma desconfiança dele? Será que esse entretanto aqui é mesmo adversativo? Vamos ver. Ele diz assim, ó, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, de um e outro lado, melhor dizendo, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Bom, então o apóstolo Paulo tinha aqui convicção de que, de um jeito ou de outro, Cristo seria glorificado. Mas ele tanto queria permanecer aqui nessa terra pregando o evangelho aos filipenses, como ele queria partir para morar com Cristo na glória. Inclusive ele diz que isso é incomparavelmente melhor. Então, de um lado, a gente vê aqui uma habitação passageira. Do outro lado, a gente vê uma morada eterna, perene. De um lado, a gente vê uma vida cheia de alegrias e tristezas, cheia de contrastes positivos e negativos, cheia de vitórias e derrotas, cheia de saúde e doença. E de outro lado, a gente vê uma vida sem nenhum tipo de sofrimento, com uma alegria indizível. Essa vida, o apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor. De um lado, a gente vê uma vida sob os efeitos do pecado. Do outro lado, a gente vê uma vida onde o pecado não mais terá efeito sobre a vida do cristão. Mas ainda que o lado de cá, a nossa vida, ainda que nesse lado existam todas essas consequências do pecado, existe também a necessidade, a carência dos cristãos de ouvirem a palavra de Deus. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo se refere à carência dos filipenses, de ter ali a mensagem pregada, de ter o seu pastor por perto. Então Paulo entende, de certa forma, aqui que ele ainda poderia ser utilizado na pregação do Evangelho pelo próprio Cristo. Ele poderia ser útil também no pastoreio dos crentes de Filipos. Mas o que é interessante aqui, irmãos, é que esses questionamentos do apóstolo Paulo, esses questionamentos que ele apresenta aqui, não são com relação ao que é melhor para ele. Até porque ele diz que ir para a glória com Jesus Cristo é incomparavelmente melhor. Ele até fala aqui sobre o seu desejo de partir e estar com Cristo. Para ele isso seria melhor.
Mas ele está considerando aqui a situação dos filipenses. Paulo não está olhando para si. Então veja bem que interessante isso, a vida de um homem de Deus. Paulo olha para Cristo e agora ele olha para os filipenses. A gente não vê o apóstolo Paulo olhando para si mesmo, procurando o seu bem. Ele está visando a glória de Cristo e o alimento espiritual dos crentes. E aí no versículo 24, ou a partir do versículo 24, ele mostra aqui qual seria a sua decisão, por assim dizer. Ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Esse permanecer na carne não é necessariamente viver os prazeres carnais, é permanecer vivo aqui nessa terra. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então o apóstolo Paulo entende que é mais necessário permanecer aqui por causa dessa preocupação que ele tinha com os crentes de Filipos. Ele não está considerando as suas necessidades, mas as necessidades dos outros. Então o que nós vemos aqui, irmãos, é um homem que não tem medo da morte. Muito pelo contrário, ele até deseja, porque ele diz que o morrer com Cristo é lucro. Então o apóstolo Paulo em nenhum momento demonstra aqui que ele tem medo de morrer. Mas se for para continuar pregando o evangelho, então se ele tivesse que escolher, ele escolheria ficar. É claro, irmãos, que isso aqui é um conflito pessoal, né? Porque o apóstolo Paulo sabe que ele não tem esse poder de escolha, né? No sentido de dizer para Deus, por exemplo, olha Deus, eu quero ficar, eu não quero partir agora, tá? Então se o Senhor está pensando aí em me levar para a glória agora, adia um pouco, muda de ideia, porque eu quero ficar aqui. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é isso. Ele sabe que é a vontade de Deus que prevalece, né? Quem decide isso é o próprio Deus. Mas a reflexão vale para nós, para que a gente identifique o que é que de fato tem motivado a nossa existência. O que é que tem motivado a nossa existência? Será que nós ansiamos para morar com Cristo na glória? Ou nossas raízes estão cada vez mais fundas, mais fincadas nessa terra, tanto que elas ofuscam o brilho da vida eterna? Pense nisso. Qual é a sua motivação para viver? Qual é de fato a sua morada? De certa forma, irmãos, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui: nada mais importa na vida se não for pregar o evangelho. Se não for para pregar o evangelho, então eu quero partir para a glória com Jesus Cristo. Agora, se for para ficar, quero ficar fazendo a obra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para ele nada mais importa do que fazer a vontade de Deus, pregando o evangelho a toda criatura. Então ele se convence aqui que ele vai continuar pregando o evangelho para que os cristãos cresçam espiritualmente e se regozijem com a presença dele, né? Porque se ele conseguir novamente estar com os filipenses, é porque Cristo o libertou, né? O tirou daquelas cadeias, e nisso os crentes poderiam se gloriar em Cristo, mas também se alegrar com a presença do próprio apóstolo Paulo. Afinal eles eram muito próximos, né? Eles tinham ali afeição uns pelos outros, e isso é muito belo, essa relação aqui que o apóstolo Paulo tinha com os crentes de Filipos. Mas eu penso que é necessário, irmãos, que a gente reflita nessa questão. Qual tem sido de fato a sua razão de viver? Você tem ansiado por morar na glória com Jesus Cristo? O tempo que você tem vivido aqui
Você tem vivido para fazer a vontade de Jesus Cristo? Meus irmãos, pense na sua vida como cristão. Porque é tão fácil a gente perder o foco, se afastar das coisas que realmente importam. Uma equação básica aqui que você pode resolver na sua vida aí, refletir, é a questão do tempo que você separa para as coisas de Deus, por exemplo. Hoje em dia, os crentes têm tempo, e mesmo em tempo meio de pandemia, né? Porque hoje em dia o crente tem colocado aí a pandemia como justificativa para tudo. Isso é um problema, né? Porque o crente não deixa de ir ao mercado, ele não deixa de ir à farmácia, ele não deixa de ir à academia, ele não deixa de ir ao médico, ele não deixa de ir ao trabalho, ele não deixa de ir a lugar algum. Aí diz assim, vamos para a igreja. Não, está na pandemia. Qual é a nossa razão de viver? O crente não deixa de assistir Netflix, o crente não deixa de assistir um bom filme, não deixa de assistir uma série, não deixa de assistir nada. Agora convido o crente para orar 1 hora pelo Zoom. Opa, aí é complicado. Eu fiz tanta coisa durante o dia, não posso separar 1 hora aqui para orar. Mas irmãos, é possível. É possível. Quando essas coisas começam a acontecer, a gente precisa refletir. Porque é possível que as nossas raízes estejam sendo fincadas nessa terra de tal forma que a gente está perdendo o foco das coisas que realmente importam. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou hoje. Para ele, o que mais importava era fazer a vontade de Deus, era pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Eu quero finalizar o estudo, já passamos aqui até do horário, mas eu queria que você respondesse para você mesmo essa pergunta. Qual é a sua razão de viver? O seu viver de fato é Cristo? Você anseia por estar na glória com o Senhor? Ou você tem acumulado tesouros aqui? Pense nisso. Meu desejo sincero é que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais. Os seus olhos espirituais, para que você entenda que é necessário viver para Cristo, por Cristo e com Cristo. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Nós vimos hoje, ó Deus, por meio do estudo da Tua Palavra, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nem sempre, ó Deus, nós pensamos assim. Muitas vezes o pecado ofusca os nossos olhos, distorce a nossa visão, faz com que nós nos apoiemos demais nas coisas dessa terra e não queiramos ansiar pelas coisas de Deus, pela vida eterna que teremos no céu com Jesus Cristo. E assim, ó Deus, gradativamente nós nos afastamos do Senhor. Ó meu Pai, nosso Pai, ajuda os meus irmãos a terem, ó Deus, essa compreensão de que a nossa pátria não é aqui. E que enquanto vivemos nessa terra, ó Deus, a nossa motivação deve ser viver para Cristo, falar de Cristo para as pessoas. Ó Jesus, abre os olhos do teu povo, ajuda-os na sua caminhada cristã, para que eles queiram, ó Deus, estar mais próximos do Senhor, mais próximos dos irmãos, para que o teu povo não fique arrumando desculpas
justificativas para não estar em tua presença. Tantos afazeres, ó Deus, nós temos no nosso dia a dia e às vezes não conseguimos separar uma hora do nosso tempo para aquele que é dono do tempo. Ó Senhor, ajuda o teu povo a não perder tempo. Ajuda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que essa palavra, Deus, fique reverberando no coração daqueles que terão acesso a essa mensagem, para que eles queiram de fato viver contigo e ansiar, ó Deus, pela vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, está chegando ao final mais um estudo bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Nosso desejo é que você seja impactado pela palavra de Deus. Peço desculpas aqui pela falha técnica, que volta e meia acontece alguma coisa. Hoje acabou a pilha. Ainda bem que as nossas pilhas não acabaram. E a gente pôde aí continuar e finalizar o estudo. Então, meu desejo sincero é que você seja edificado pela palavra de Deus, que você queira de fato viver para Cristo, falar de Cristo para as pessoas. E nesse sentido, se você quiser aprender mais da palavra do Senhor, crescer no conhecimento de Deus, você é nosso convidado a participar conosco aqui das programações da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Então, todo domingo nós temos aqui às 18 horas o nosso culto solene. Presencialmente, nós já voltamos aos cultos presenciais. Então você é nosso convidado a conhecer a Igreja Presbiteriana de Gravataí, uma igreja séria, uma igreja que preza pelos princípios da palavra de Deus, uma igreja reformada, aqui na Igreja Presbiteriana, Rua 20 de Setembro, 1235, no bairro Barnabé, na Parada 70, em Gravataí. Nós temos também a nossa escola dominical. Por enquanto estamos fazendo pelo Zoom, mas em breve nós já estamos aqui organizando a nossa estrutura aqui, para que a gente volte logo a nossa escola dominical presencial. Mas se você tem interesse em participar conosco, você pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais e a gente, enquanto está fazendo pelo Zoom, a gente manda o link para que você também participe da escola dominical conosco. E nas terças-feiras nós temos os nossos encontros nos lares, o que nós chamamos de CEO, Comunhão, Evangelização e Oração. Então, se você deseja que o pastor e alguns irmãos vá em sua casa, tomando todos os cuidados, é claro, mas que a gente vá em sua casa para estudar a palavra de Deus, você também pode entrar em contato conosco e será uma alegria para nós poder estudar a palavra de Deus na casa de vocês, certo? Então, que Deus muito abençoe vocês. O meu desejo é que você seja impactado pela palavra de Deus, que Deus fale ao seu coração por meio da sua palavra. É assim que Ele fala conosco nesse tempo. Deus muito os abençoe. Fiquem todos na paz, debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus. Enrolei todo aqui. E até a nossa próxima programação, se assim o nosso Senhor quiser. Prostro aos teus pés e te agradeço e por tudo que tu és, eu te agradeço pela tua mão presente a me cuidar. Tua misericórdia se renova pela esperança em que renasci.
nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço, te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço, te agradeço pelo sol a iluminar. Eu te agradeço, te agradeço pelo vento a soprar. Eu te agradeço, te agradeço pela vida sobre a terra a brotar, pela sua família, amigos, pelo lar, pelo fruto do trabalho, pelo pão. Tantas bênçãos vindas todas de tuas mãos. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço, te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço, te agradeço. E ainda se a tristeza me inundar, me ajude a ver motivos pra adorar. Sei que a tua graça basta pra viver, então te agradeço, te agradeço por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou.